Bem-vindos de volta ao seu canal Plano B Investimentos. Hoje vamos falar aqui sobre os prós e os contras sobre essa reforma tributária. Então, o que vai mudar aí para nós acionistas? Então, se gostar desse vídeo, deixa o like, compartilhe e comente aqui o que você achou dessa nova reforma aí, beleza? Então, se não for inscrito, se inscreva no canal, não custa nada, é rapidinho, estamos prestes aí a bater os 10 mil inscritos. E também deixe seu comentário, que ele é muito importante para o nosso vídeo alcançar mais pessoas, e deixa o like também que faz a mesma coisa. Então, meu muito obrigado desde já, me siga no Instagram, @planob_investimentos, e bora para o vídeo. Então, primeiro, pessoal, temos que contextualizar aqui. Nós, investidores, tá certo que cada um tem o seu tamanho aí, tem várias pessoas que têm muito capital investido na bolsa, tem pessoas como eu que está começando agora, tem pessoas que estão namorando em entrar na bolsa ou não. Então, o que isso tudo impacta para esses três tipos de investidores? Primeiro, já estamos à frente de várias pessoas porque decidimos investir. Então, você passa pelas mesmas coisas que várias pessoas. Você trabalha, recebe o seu salário, você tem que pagar luz, água, escola, aluguel para quem mora de aluguel, ou prestação de casa própria para quem paga casa própria. Então você já tem N tributos aí embutidos em tudo que você faz nessa vida. 40% do dinheiro do brasileiro hoje vai para impostos. Então há aquela frase que diz que metade do ano você trabalha para você pagar impostos, para a outra metade você ter dinheiro para o seu lazer, para suas melhorias em casa, etc. Então eu já acho um absurdo o governo querer pegar essa parte, porque assim como outras pessoas que não investem, nós temos que fazer isso tudo e ainda pensar em tirar um pouquinho ali do nosso trabalho, do nosso esforço, para a gente aplicar na bolsa. Pensando em um dia viver de dividendos, ou pensando em dar uma turbinada ali naquele dinheirinho que sobrou. Então, assim, eu acredito que apenas estão tentando, apesar que, se for aprovado, ainda não tem nada aprovado, mas estão tentando apenas morder mais um ponto aonde que não existia. Então, sabemos que os dividendos eram isentos de imposto de renda, sabemos que os juros de capital próprio já tinha 15% retido na fonte, e dessa forma querem acabar com juros de capital próprio e querem taxar os dividendos. E é lógico que nós, acionistas, que acabamos ficando mordidos com isso. No meio de tanto estímulo, no meio de tanta coisa que veio acontecendo no nosso país e no mundo inteiro nos últimos tempos, acaba que todo governo, principalmente brasileiro, que é lógico que no Brasil em si é o lugar que tem mais impostos do mundo, então dessa forma eles tentam tirar um pouquinho da onde que não existia para ver se aumenta os caixas do país em si. Eu acredito que esses impostos dá um certo desânimo de início, mas se a pessoa deixar de investir, fica pior. Porque por mais que tudo que acontece no nosso país sempre vai ter quedas na bolsa. Se vocês forem olhar o histórico da bolsa no longo prazo, vocês vão ver que houve várias quedas. Só que as empresas tentam cada vez lucrar mais. Então dessa forma sempre tentam trazer mais dinheiro ainda para os acionistas. E eu sei que vai ser um impacto muito grande, principalmente para quem investe em fundos imobiliários, que pensa, cara, eu gosto de fundos porque tem uma volatilidade menor, só que agora vai ter essa taxa. Então eu vou mostrar aqui para vocês primeiro como que era e o que vai ser, se for aprovado, para depois a gente dar uma pincelada aí se existe algum ponto a favor. Isso aí seria o que eu penso, pessoal. Não estou falando que vai ser dessa forma, mas então eu vou mostrar aí na tela do computador para vocês. Então aqui no site Valor Invest, o que acontece? Temos aqui as mudanças previstas no imposto de renda. Então, quem investe em Tesouro Direto, CDB, fundos de renda fixa e multimercado, a tabela varia de 22,5% a 15%, com a menor alíquota
quando ativos de fundo têm prazo médio acima de 2 anos, o que seria isso? Se você investiu em alguma dessas coisas aqui com um prazo ali de 1 ano, 6 meses, 8 meses, você iria pagar aqui 22,5%. E se você passou de 2 anos, você pagaria 15%. E agora eles querem deixar uma tabela única, então seria ali de 15%, não importa o período. Isso é vantagem para quem investe em renda fixa, porque aí você pode fazer aquele investimento ali, tiro curto de 1 ano, pega ali algum CDB de 1 ano e você acaba pagando 15%. Existe vantagem nisso? Existe para quem gosta dessa modalidade. Mas já trazendo aqui para os nossos fundos e ações, vamos ver como que ficou. Fundos imobiliários, o rendimento dele era isento, então os dividendos que você ganhava ali com fundos imobiliários, você não pagava nada por isso. Você tinha que pagar 20% no caso da venda e o lucro de um fundo, ou seja, se você comprou o fundo A a R$10 e hoje você está vendendo ele a R$20, as cotas dele, aí sim você tinha que gerar um ADARF ali de 20%. Agora, sobre o rendimento dele, que seria os dividendos mensalmente, você não pagava nada. E agora você paga 15%. Então, isso aqui desanima bastante. Mas se você for olhar a longo prazo, por mais que você está perdendo bastante dinheiro, sem investir é pior. Eu sei que várias pessoas vão dizer, mas nos Estados Unidos já é assim, na Bolsa não sei da onde é assim, só que temos que ver que aqui é Brasil. Aqui no Brasil já pagamos muito imposto e nisso aí estão atrelando mais um, empurrando pela goela abaixo. Então isso que eu sou totalmente contra, mas não adianta nada a sardinhada juntar e falar que é contra, porque se for aprovado temos que cumprir, e sem investir vai ser pior. Então, antes você ter algo rendendo do que pegar o dinheiro e guardar debaixo do colchão. Então, vamos continuar aqui. O fundo de investimento imobiliário, ganho de capital, que seria o que eu falei para vocês agora há pouco, era de 20% e agora caiu para 15%. Então, se você for vender suas cotas, você acaba tendo que pagar aí 15%. Compra e venda de ações. Day trade paga 20%, e isso na modalidade de hoje. Outras operações pagam 15%, ou seja, engloba termo, engloba venda de ações acima de 20 mil no mês, e aqui até fala com isenção em venda de até 20 mil por mês, ou seja, se você vendeu ali mais de 20 mil por mês, você paga 15%. Se fosse menos que 20 mil por mês, você era isento dessa taxa. E agora todos pagam 15%. Então aqui também é revoltante, porque às vezes você faz um swing em uma ação ali. É lógico que para quem tem um certo valor aplicado para fazer um swing, para vender acima de 20 mil, já tem um bom dinheiro, mas às vezes você pega tudo que você tem ali, acreditando em um momento de uma ação. É lógico que isso aí já é loucura total, tem que ter um gerenciamento de risco, mas tem pessoas que fazem isso. Então, existem pessoas que alocam todo o recurso em uma certa ação para aproveitar aquele boom dela, vende ela e pega aquele dinheiro e replica em várias ações. E nesse caso aí, nessa nova modalidade, essa pessoa teria que pagar aí 15% de qualquer forma. Então, se ela vendesse ali assim 19.999, ela era isenta. 20 mil redondinho, ela era isenta. Agora não, ela tem que pagar 15%. Esse aí eu acredito que foi um dos piores dos casos, que isso aí às vezes salva um investidor. Às vezes você está em um swing, em uma ação, você quer vender e não vai poder mais, assim, vender, que eu digo, aquela ação de swing mesmo. Então você vai ter que pagar 15%. E dois pontos importantíssimos aqui que foi proposto também foi a distribuição de dividendos. Aquela empresa que jogava ali na sua conta ali os 20 centavos, R$200, dependendo da empresa, você era isento com aqueles dividendos. Agora você paga 20%, com exceção de micro e pequenas empresas até 20 mil por mês. Então, assim, eu vi isso aqui ainda como negativo. Por quê? Porque a isenção dos dividendos, isso aí já te dava um ânimo a mais de investir. E todos sabemos que no início de quando você está começando na bolsa, começa a trilhar esse caminho de investidor,
Quando cai ali 20 centavos, 50 centavos, é meio que desanimador, mas pelo menos você vê pingando algo ali na sua conta. E agora já ter essa taxa ali em cima ainda, fica mais desanimador ainda. Mas, mesmo assim, vale a pena ainda ser investidor. E eu acredito que a mudança mais drástica que houve foi o fim dos juros de capital próprio. Então, metade do lucro anual ou um percentual do patrimônio pode ser distribuído com dedução de IR/CSLL a pagar. Então isso aí deixa de existir. Era uma forma que várias empresas utilizavam para remunerar os seus acionistas. Então sabemos que o Itaú, por exemplo, ele sempre paga, eu vou até jogar aí na tela para vocês, aqui, ele sempre paga juros de capital próprio, mesmo sendo pouquinho, mas ele sempre paga. Temos outros bancos, como o Bradesco, que paga todo mês ali juros de capital próprio, Copasa gosta de pagar juros de capital próprio, isso aí acaba sendo extinto. E isso era mais um estímulo, já que quando entramos na bolsa, as pessoas falam: o bom de bolsa que você recebe dividendos, juros de capital próprio, tem desdobramento, tem bonificações. Então, dessa forma aí, acaba prejudicando, tendo só os dividendos e taxados e ainda tirando os juros de capital próprio. Só que o que podemos tirar de bom nisso? Porque talvez as empresas possam distribuir, igual a BB Seguridade, o rendimento tributado. Ou seja, ela pode trocar aí os juros de capital próprio por esse rendimento. Ele tem imposto também retido direto na fonte, mas acaba que assim você substitui um pagamento pelo outro. Às vezes aquela empresa não dá juros de capital próprio, ou não dava juros de capital próprio, ou até mesmo dava juros de capital próprio, e acaba trocando isso agora por esse rendimento. Mesmo sendo taxado, mas você ainda recebe. Ou até mesmo as empresas podem dar bonificações como o Bradesco. Então, como eu mostrei para vocês, talvez as empresas possam substituir os juros de capital próprio e passar a dar esse rendimento tributado, igual a BB Seguridade repassa para os seus acionistas. Pode ser uma alternativa, lógico que não é obrigatório fazer isso. E várias empresas não devem adotar este meio também de distribuição. Mas seria bom uma forma aí de captar mais acionistas, porque a partir do momento que o acionista vê que aquela empresa paga os dividendos e ainda paga esse rendimento tributado, ele acaba ganhando mais acionistas, porque a maioria das empresas não tem isso. Talvez uma outra escolha e uma outra saída das empresas seja a recompra de ação. Porque quando uma empresa recompra ações da própria empresa, ela acaba valorizando as ações do acionista. Então, naquele caso ali, a empresa, exemplo, não estou dizendo que vai acontecer, mas se a empresa recompra 5, 10% das ações que ela tem em mercado, isso aí você acaba ganhando indiretamente a valorização do seu ativo. Aquele ativo que você está segurando, a empresa recomprou ações dele, gera, assim, entre aspas, uma certa escassez e dessa forma aumenta o seu patrimônio. Talvez também, é lógico que é muito talvez, mas eu estou aqui listando as hipóteses que pode ocorrer com o passar desse tempo aí, se essas tributações forem de fato aprovadas. Então, nesse caso, talvez podemos ver aí no futuro até mesmo bonificações igual o Bradesco faz. O Bradesco, desde 2015, ele remunera os seus acionistas, dando a ele ali uma porcentagem de ações, ou seja, frequentemente o Bradesco, ele vira e fala: olha, todos os acionistas do Bradesco vai ganhar a partir de hoje 10% a mais de ações, com data com tal data XX. Aí dessa forma aí você aumenta o seu patrimônio sem precisar tirar dinheiro do bolso. Pode ser uma boa alternativa também. As empresas podem adotar isso como uma forma de manter o acionista mais animado. E no caso de fundos, pode ser que ocorra várias novas subscrições. Eu sei que várias pessoas não gostam muito de subscrições, apesar que eu vejo uma boa para aquela pessoa que quer aumentar as cotas de determinado fundo, pagando um valor abaixo do mercado. Então, podemos ver aí uma rodada muito alta aí de novas subscrições de vários fundos. Então, são pontos, pessoal,
que as empresas que vão ter que enxergar isso. Vai ter algumas empresas que vão acabar perdendo acionistas ou cotistas, no caso de fundos imobiliários, por causa dessas tributações. Então, as pessoas podem se sentir desmotivadas pelo fato de ter terminado com juros de capital próprio, ter taxado os dividendos e dessa forma aí aquela empresa, como por exemplo o Sanepar, que é uma ótima empresa e eu tenho em carteira, pode ser que, como ela está pagando muito pouco, na faixa aí de 2% ao ano, e vai ter essa tributação em cima, as pessoas podem pensar que não está valendo a pena, já que a renda fixa está mais alta que isso, e acabar tirando o dinheiro da Sanepar e migrando para uma outra empresa que dê oportunidades como essa que eu falei para vocês, de rendimento, de bonificações. Então, dessa forma aí, muitas empresas devem sofrer. Qual que é o resumo disso tudo? Eu vejo como pró a empresa que colocar esses estímulos, como rendimento, bonificações, etc., como eu disse para vocês, recompra de ações, e vejo como desvantagem essa questão do imposto, porque eu já trouxe um vídeo para vocês falando aí que o Frota queria taxar, aí veio com uma proposta de taxar as criptomoedas, agora tem essa aí do Guedes de taxar as ações e fundos imobiliários, então não vai ter para onde correr, pessoal. Uma hora ou outra vamos ter que pagar sim, vamos ter que perder dinheiro de certa forma. Dentre trocentos impostos que já pagamos durante a vida, vamos ter mais desses. Mas o pior vai ser se não investir. Se só guardar o dinheiro debaixo do colchão, ele não vai render. Pelo contrário, a inflação vai acabar comendo o seu poder de compra. Então, continuem firmes, continuem esperançosos com o futuro, porque de uma forma ou outra, sem ser investidor, vai ser pior na sua caminhada. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês, alguns pontos, trouxe o meu ponto de vista para vocês. Não estou dizendo aqui que eu sou a favor do imposto, pelo contrário, da forma que estava para nós acionistas seria ótimo, mas é algo que pelo visto vamos ter que passar, então não tem como falar, eu vou sair da bolsa porque eu acredito que vai ser a pior opção. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha e comenta aqui embaixo o que você achou dessa tributação de dividendos e o que você espera aí para o futuro com as ações e fundos imobiliários. Então um forte abraço, fique com Deus, te espero no meu próximo vídeo e fui!